caro amigo imbatível, é um prazer enorme receber você na Semana do Imbatível, na sua semana. Eu sei que na sua cabeça muitas coisas estão passando e uma delas é: quem é Antônio Medeiros? Quero dizer para você que eu sou tenente-coronel do Exército Brasileiro, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, a maior e melhor academia na formação de líderes de alta performance da América Latina. E por mais de 27 anos eu tive a oportunidade de estar à frente de equipes de alto rendimento de norte a sul do Brasil e já na última parte da minha carreira fui premiado com a oportunidade de fazer os testes, a seletiva e frequentar a Força de Paz da ONU. Ser um oficial da Força de Paz não é tão simples. São diversas baterias de exames que você faz, desde físico, psicológico, cognitivo, e ter sido escolhido para integrar esse organismo foi algo muito especial ao longo da minha carreira. Entretanto, os meus desafios não pararam por aí. Eu, nos últimos anos, tenho me dedicado a ser mentor e palestrante em grandes empresas na área de liderança, gestão de equipe. E tive a oportunidade nos últimos 5 anos de viver dentro de grandes empresas como JBS, Liquigás, Seara e muitas outras que me levaram de norte a sul desse Brasil para divulgar, para disseminar a cultura de alta performance, a cultura de liderança baseada no exemplo, na disciplina, na ética e nos valores que regem a boa sociedade. E durante toda a minha vida, eu tive a oportunidade de vivenciar metas e objetivos de uma forma muito intensa. Mas talvez uma outra pergunta esteja permeando a sua mente, que é a seguinte: Medeiros, agora eu sei quem é você e por que você colocou o nome dessa semana, Semana do Imbatível. O que é um imbatível? Eu costumo dizer que imbatível não é aquele que ganha todas as batalhas, imbatível não é aquele que ganha todas as guerras, imbatível não é aquele que sabe tudo, imbatível não é aquele insensível, imbatível não é aquele que não se abala, tá? O imbatível é uma pessoa de carne e osso como você, mas ele tem uma característica muito especial: ele não desiste da sua meta, ele não desiste daquilo que ele se propôs a fazer. Eu costumo dizer que o imbatível é alguém que ele muda o plano, ele muda a estratégia, mas ele não muda a meta, porque ele tem muito claro na sua cabeça que ele vai fazer valer a pena tudo aquilo que ele está vivenciando, tudo aquilo que ele está fazendo. Eu me lembro de um filme muito interessante que é O Resgate do Soldado Ryan. E durante as batalhas, para resgatar aquele soldado, para trazer aquele soldado de volta para sua família, muitos outros soldados ficaram pelo caminho. E um dos líderes que estavam naquela busca de resgatar esse soldado e trazer ele de volta, ele foi baleado e já quase partindo, ele segura no uniforme do Ryan e diz o seguinte: faça a sua vida valer a pena. Ele segura no uniforme do Ryan e disse: olha, muitos ficaram para trás para que você pudesse ter a oportunidade de voltar para casa. Faça valer a pena. E quando eu lembro desse filme, eu chego a me arrepiar, porque eu vejo que muitas pessoas lutaram para que a minha vida valesse a pena. Muitas pessoas abriram mão de muitas coisas para que a minha vida valesse a pena. E a partir de então, eu sempre coloco na minha cabeça que eu preciso ser imbatível para honrar a minha história e honrar a história daquelas pessoas que lutaram para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Mas talvez você esteja do outro lado, esteja dizendo assim: Medeiros, é muito fácil para você falar imbatível. Você é funcionário público, tem um salário estabilizado, você mora numa casa boa, numa cidade boa, você tem tudo que você precisa
plano de saúde, para você é muito fácil falar em ser imbatível. Eu quero dizer para você que ser imbatível é um estilo de vida. Não tem nada a ver com condição financeira, social, não tem nada a ver com raça, com cor ou com gênero. Ser imbatível é algo que está dentro de você, é algo que você desenvolve ao longo da sua jornada. Durante muitas das minhas palestras, eu pergunto para as pessoas o que faz você atuar em alta performance. E muitas vezes as pessoas falam, olha, o que faz eu atuar em alta performance é eu saber fazer as coisas. O outro diz é a minha disciplina, o outro diz é a minha responsabilidade, o outro diz é a minha família. E no final das contas a gente pega ali 10 conceitos, 10 coisas que as pessoas falam que faz com que elas atuem em alta performance. E eu pergunto para elas, você nasceu responsável? Você nasceu com a família que você tem hoje? Você nasceu sendo quem você é hoje? E a gente chega à brilhante conclusão de que tudo que eu preciso para atuar em alta performance, eu adquiro ao longo da minha jornada. E isso eu aprendi desde pequeno. Quando eu digo para você que ser imbatível é um estilo de vida, eu quero dizer para você que você talvez não me conheça, mas hoje você vai conhecer um pouquinho da minha história. Eu sou filho de um casal muito humilde, de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, Bom Jesus do Itabapoana. A minha cidade hoje deve ter em torno de 30, 40 mil pessoas, mas quando eu nasci lá nos anos de 1976, não era assim. Era uma cidade muito menor e muito mais complexa em termos de saúde, em termos de desenvolvimento. E eu nasci saudável, mas logo depois, nos primeiros meses, eu fiquei muito doente e meus pais não tinham recursos para cuidar de mim. E durante 7 vezes eu fui desenganado pelos médicos. Teve médico que virou para minha mãe e disse, olha, você pode preparar o caixão funerário, porque ele não vai resistir. Médicos que disseram, olha, pode parar de comprar remédio, pode parar com essa correria, porque é questão de dias você vai ficar sem seu filho. Minha mãe, na sua inocência, me tirou do hospital e me levou para outro hospital, e no outro hospital disseram para ela, não tem jeito, esse garoto vai ficar pelo caminho. Na igreja onde minha mãe frequentava na época, tinha um juiz de direito, e ela teve o estalo de falar assim, olha, eu não tenho mais para quem correr, não tenho mais para quem buscar. E ela bateu um dia na casa desse juiz e disse, olha, eu preciso de ajuda, os médicos dizem que meu filho vai morrer, mas eu não aceito que ele morra. Eu queria saber se você pode me ajudar de alguma maneira, eu não sei como. E esse juiz de direito se compadeceu daquela mulher, colocou aquela mulher no carro, levou aquela mulher para o Rio de Janeiro, e lá na cidade de Niterói, me levou a um médico particular. E esse médico começou a tratar de mim. E meses depois, eu estava correndo, eu estava aprendendo a andar, eu estava aprendendo a dar os meus primeiros passos. Talvez você esteja olhando e falando assim, Medeiros, mas será que foi tudo isso? Se eu pegar minhas fotos de criança, de menino, você vai ver que eu era careca de um lado da cabeça, porque os médicos não tinham mais lugar para colocar soro. E aí eles tinham que colocar o soro na minha cabeça. E durante meses, a minha mãe não dormiu à noite, porque ela tinha medo de dormir e acordar e eu ter falecido, ela não me ver falecer. E durante meses, aquela mulher morou no hospital, virando noites e dias, segurando na minha mão, cuidando da minha vida. E para mim, ela é um exemplo de alguém imbatível. A minha mãe, ela não se contenta com o não. Ela busca soluções e alternativas. 7 médicos diferentes disseram para aquela mulher que o filho dela não resistiria por mais alguns dias. Mas ela não se contentou. E ela buscou, e buscou,
e buscou alternativas. Ela buscou alternativas onde ela talvez nunca achasse que fosse achar um afago, uma ajuda, um abraço, e ela foi muito bem recebida por esse juiz de direito. E esse juiz de direito levou a minha mãe para Niterói e eu tive a oportunidade de me recuperar. Anos depois, com muita dificuldade, minha mãe me ensinou muitas coisas bacanas. Com 10 anos, eu tomava conta de um galinheiro que tinha mais de 100 frangos de granja. Minha mãe matava frango e eu saía vendendo frango, entregando frango que a minha mãe matava na rua. Se você perguntar para mim se eu gostava, eu vou dizer para você que não. Muitas vezes eu senti vergonha de fazer aquilo. Aí, no fundo de casa, ao lado do galinheiro, a gente tinha 2 porcos. E eu tratava de porcos, lavava o chiqueiro. E eu saía todos os dias para catar a lavagem, para tratar o porco. E, pasmem vocês, durante muitas vezes na nossa jornada, a gente comia ovo, tomate e arroz picadinho, sentado no chão, porque muitas vezes não tinha outra carne para comer, ou não tinha carne para comer. E os frangos e o porco que eu cuidava, muitas vezes a gente vendia, e aquilo era, ou dali saíam, né, as proteínas que a gente comia às vezes durante a semana. E durante muitas vezes eu saí de casa para catar lavagem. E se você me perguntar se eu gostava dessa atividade, eu vou dizer para você que eu detestava, eu tinha maior vergonha de andar com uma sacola transparente, eu me lembro até hoje, cheia de comida, que era a sacola que eu buscava lavagem dentro de um balde. Naquela época era um balde de tinta, não sei se era um balde de cimento, eu não lembro o que era, acho que era balde de tinta, e eu trazia aquilo ali e eu tinha maior vergonha. Mas a vida ensina pra gente coisas impressionantes. Com aquele trabalho, ainda com 10, 12 anos, a minha mãe me ensinou a ser imbatível. A minha mãe me ensinou a não desistir do meu sonho. Às vezes tratando do frango, às vezes tratando de porco, lavando chiqueiro. A minha mãe estava sempre ao meu lado e ela sempre dizia: filho, você precisa aprender a fazer isso, porque um dia você vai ser um grande homem. E a mãe dizia: você precisa aprender a fazer isso, porque você precisa entender que você precisa ter uma vida melhor do que a que eu estou dando para você hoje. E quando eu completei ali 14, 15 anos, que eu entrei no 2º grau, aquela mulher, naquela época a gente estava morando numa garagem, meu pai tinha tombado o caminhão, e aquela mulher olhou para o lado e falou: o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ajudar? E ela foi então lavar roupa para fora. E com água e sabão, a minha mãe começou a ajudar o meu pai e ainda guardava um dinheirinho numa caixinha. E ela foi na única escola particular que tinha naquela cidade e me matriculou. E quando eu fui matriculado naquela escola, eu me lembro que muitas pessoas começaram a criticar minha mãe, chamavam minha mãe de pobre metida besta, chamavam minha mãe de pobre metida rico. Eu me lembro até hoje, às vezes eu sentado no chão, almoçando, as pessoas entravam, pessoas da família, e diziam: o que você está fazendo? Que você está gastando esse dinheirão com esse menino numa escola dos ricos? E aquilo me causava uma dor, aquilo me causava algo muito complicado, e eu dizia: eu vou fazer com que essas pessoas repensem o que elas falaram. Eu não vou deixar essa mulher passar vergonha. E a minha mãe muitas vezes lavava roupa de madrugada, porque ela precisava lavar uma quantidade grande de roupa para que ela pudesse ter dinheiro para ajudar meu pai e ainda me ajudar pagando a minha escola, que na época era algo fora da nossa realidade. E eu botei dentro do meu coração que enquanto a minha mãe estivesse lavando roupa, eu iria estudar. E muitas vezes era 1h da manhã, 2h da manhã, minha mãe ainda estava no tanque, eu estava estudando. E a minha mãe dizia assim: filho, vai dormir. Eu dizia: mãe, enquanto você lavar roupa, eu vou estudar. E durante os 6 primeiros meses,
Aquilo foi algo extremamente dolorido para minha mãe, porque ela lavava roupa de manhã, de tarde e à noite. E eu percebia que ela já não estava aguentando mais. Até o dia que ela foi na escola e disse para a escola: eu vim tirar o meu filho, porque eu não estou conseguindo mais pagar a mensalidade. E naqueles 6 primeiros meses, a diretora da escola falou assim: olha, você não podia aguardar um pouquinho que eu vou chamar o dono da escola. E aquele dono, ele tinha uma rede de escolas em todo o interior do estado, mais de 20 escolas do interior. E ele virou para minha mãe no dia seguinte e disse: olha, você não vai tirar o garoto da escola, porque a partir de hoje o garoto é problema da escola. O seu filho é o primeiro colocado de toda a rede do interior em matemática. Ele tirou 10 em quase todas as provas de matemática. Ele tirou 10 em quase todas as provas de física. Ele tirou 10 em quase todas as provas de química. E a gente anda se perguntando como que esse garoto conseguiu atingir médias tão altas nessas matérias. E a partir daquele dia, eu tinha o compromisso de ser imbatível nos estudos. Porque enquanto eu fosse imbatível nos estudos, a escola iria me permitir estudar de graça. E durante aqueles 3 anos do 2º grau, eu mantive uma média muito alta na escola. E ao final do 3º ano do 2º grau, eu fui um dos únicos daquela escola, para não dizer talvez o único, que fui aprovado num concurso federal. Tive a oportunidade de passar numa universidade, tive a oportunidade de passar na Academia Militar das Agulhas Negras, um dos concursos mais complexos da época, e tive a oportunidade de honrar tudo aquilo que aquela mulher fez por mim. A grande verdade é que ser imbatível não é ter todas as condições. Ser imbatível não é ter tudo aquilo que você precisa para realizar a sua meta, para buscar o seu objetivo. Ser imbatível não é ter uma vida fácil, com as coisas todas às suas mãos. Ser imbatível é fazer valer a pena aquilo que os outros fizeram por você. Ser imbatível é fazer valer a pena tudo que você construiu até esse momento. Ser imbatível é fazer valer a pena a vida que você está vivendo. E talvez você possa dizer assim: Medeiros, mas por que eu tenho que fazer valer a pena a minha vida? Eu costumo dizer que Deus não erra. E quando Deus foi ou permitiu que você viesse ao mundo, existiu no mínimo 300 milhões de possibilidades de pessoas diferentes virem ao mundo. E Deus olhou e falou assim: cara, é o Medeiros que eu quero que vá ao mundo. É a Maria, é o João, é o Antônio, é o José. É ele que eu quero que vá ao mundo. Imagina 300 milhões de pessoas. Imagina a cidade de São Paulo inteira numa praça. E multiplica esse número por 10, por 100. E Deus olha lá de cima e fala: ó, eu quero aquele ali. Essa foi a escolha que Deus fez por você. E se Deus olhando lá de cima, se Deus contemplando lá de cima o Criador de todo o universo, se Ele escolheu Medeiros para vir a esse mundo, é porque Ele tinha certeza que eu tinha capacidade e condições de ser alguém vitorioso. Se Deus olhou lá de cima e falou assim: é o Medeiros que eu quero para essa vaga, é porque Ele não iria me escolher para ser um fracassado. Ele ia me escolher para ser alguém, sim, que pudesse cumprir a minha missão, o meu propósito, aquilo que eu tinha que cumprir aqui, para fazer da sociedade, da minha família, do meu país, da minha cidade, algo ainda melhor. Se Deus te escolheu, é porque você tem um legado para deixar aqui nessa terra. E ser imbatível é ter a consciência de que Deus não errou em te escolher. Ser imbatível é ter a consciência de que muita gente se dedicou para que você estivesse onde você está hoje. Ser imbatível é ter a consciência de que não vai ser fácil, mas não é impossível. Ser imbatível é ter a consciência de que se a vida não está fácil, eu preciso ser mais forte. Ser imbatível é ter a consciência de que o último dia fácil foi ontem
que hoje é um dia novo e que eu preciso fazer valer a pena tudo que eu tenho vivido ou que eu vivi. Quando você entende isso, quando você introjeta isso dentro de você, você passa a viver um estilo de vida imbatível. Imbatível não é aquele que bate a meta. Imbatível é aquele que não desiste da meta. Imbatível não é aquele que chega ao melhor resultado. Imbatível é aquele que se torna a melhor pessoa porque buscou aquele resultado. Imbatível, essa eu aprendi com meu amigo Marcelo. Imbatível não é aquele que conquista a medalha. Imbatível é aquele que se torna merecedor da medalha. E nessa semana, eu vou te ensinar muitas coisas para você chegar na sua meta, no seu alvo, no seu objetivo. Mas a coisa mais importante que eu preciso te ensinar é que a medalha, ela é muito valiosa. Mas mais valioso é quem você se torna para chegar na medalha. Atingir a sua meta, ser um grande palestrante, um grande coach, ser um grande empresário, é muito valioso. Mas mais valioso é o processo de lapidação para que você se torne imbatível, para que você se torne uma pessoa merecedora de cada meta que você eleger e que você buscar. Tenho certeza que existe uma terceira pergunta que está passando na sua cabeça. Medeiros, então como que eu faço para ser imbatível? E é sobre isso que a gente vai falar essa semana, é sobre isso que a gente vai conversar ao longo desse período. Bom, sei que você tem outra pergunta para me fazer. Eu sei que você tem uma terceira pergunta que você quer fazer. Medeiros, como que eu faço para ser imbatível? Quero te dizer que durante essa semana, segunda, terça, quarta e quinta, a gente vai deixar liberado para você um conteúdo muito especial todos os dias às 8 da manhã. E você tem o dia inteiro para assisti-lo. E às 21 horas, tá certo? Nós teremos uma live onde você pode entrar, tirar suas dúvidas e a gente pode conversar sobre o tema como ser imbatível, tá? Então essa é a dinâmica dessa semana. E aí sei que você então vai me perguntar uma quarta coisa. Medeiros, por que você decidiu fazer a semana do imbatível? Durante muito tempo na minha vida, eu tive a oportunidade de ver pessoas desistindo dos seus sonhos, das suas metas, e no final de um período, elas olham para trás e percebem que não valeu a pena. Esse start veio na minha cabeça quando eu li um livro do Roberto Chiniachik chamado O Sucesso e Ser Feliz, onde ele trata de pacientes terminais e ele percebe que muitos pacientes, quando chegam ao final da sua jornada, eles olham para trás e percebem que talvez a sua vida não valeu a pena. Talvez a sua vida profissional não valeu a pena, talvez a sua vida familiar não valeu a pena. E ele percebeu que uma das coisas que faz a pessoa ser infeliz é desistir daquilo que ela se planejou para fazer. E eu pude comprovar isso na prática, porque durante mais de 5 anos eu fui coordenador de uma das maiores e melhores mentorias de palestrantes do Brasil. E na minha mão passavam por ano mais de 1.000 alunos. E era fácil perceber, muitas vezes, pessoas com conteúdo tremendo, com uma capacidade extraordinária, com mensagens extremamente transformadoras, não conseguiam colocar o seu conteúdo à disposição das pessoas. Porque muitas vezes elas desistiam no meio do caminho. E o imbatível é aquele que tem como frase: desistir nunca será uma opção. E aí eu sei que você vai fazer mais uma pergunta. Medeiros, por que as pessoas desistem? O Instituto Gallup, ele liberou uma pesquisa há pouco tempo, dizendo que mais de 92% dos brasileiros desistem das suas metas e dos seus objetivos. Sabe aquelas metas e objetivos que você escreve ao final do ano num caderno e você deseja alcançar essa meta, esse objetivo, e de repente ele não aparece, ele não acontece? 92% das pessoas estão nessa situação.
Esses dias, a Exame trouxe uma pesquisa que 56% das pessoas estão insatisfeitas com aquilo que estão fazendo. E quando eu pego essas duas pesquisas e comparo, eu percebo que existe uma relação muito grande entre a desistência e a insatisfação. Entre a gente viver uma vida de sobrevivência do que a gente viver uma vida de plenitude. E o imbatível, nessa semana, a gente vai falar sobre isso, em você eleger alvos extremamente estratégicos para a sua jornada e não desistir deles. E aí você vai me dizer assim, Medeiros, como que a gente vai fazer isso? Exatamente esse convite que eu quero te fazer agora. Eu vou agora para o meu computador e nós vamos compartilhar a tela e eu quero mostrar para você algumas coisas importantes que você precisa saber sobre metas e objetivos, sobre como ser uma pessoa realizadora e feliz. Então vem comigo para essa primeira aula. Estou esperando. Bom, depois de você ouvir esse depoimento, você percebeu que a gente não tem tempo a perder. Esses dias eu passava numa loja aqui no Shopping Salvador e eu vi essa ampulheta e decidi comprar essa ampulheta. E comprei a ampulheta, coloco sempre essa ampulheta aqui na minha estante para eu lembrar que um dos recursos mais importantes da minha jornada é o tempo. A cada minuto que passa, é um minuto a menos que eu tenho para cumprir ou para chegar no meu primeiro passo para ser alguém assertivo e cumpridor de meta. Medeiros, e qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você saber o porquê você está aqui. Eu disse há um tempo atrás para você, ainda nessa aula, que Deus, quando te trouxe para cá, Ele te trouxe com uma tarefa específica. Ele te trouxe porque viu em você capacidades específicas. E você precisa honrar essas capacidades específicas, você precisa cumprir essa missão que você tem a cumprir para que você seja alguém feliz. Como você sabe, eu sou militar do Exército, já te disse isso, e tudo no Exército começa pela missão. A primeira coisa que a gente pergunta é qual é o conceito da missão? A partir do momento que eu sei o conceito da missão, ou seja, a partir do momento que a missão está definida, eu começo a criar as minhas estratégias de combate. Eu começo a criar as minhas estratégias de deslocamento, de ações a cumprir. Mas a primeira coisa é qual é a minha missão, ok? E aí, a partir daí, a gente começa a fazer os nossos esquemas operacionais para cumprir aquela missão. E uma das coisas que a gente vê hoje no mercado é que as pessoas não sabem qual é a sua missão. As pessoas não sabem aquilo que elas vieram fazer nesse planeta. Elas não sabem a contribuição que elas podem deixar nesse planeta. O mais interessante é que, quando Deus criou a mim, criou a você, Ele criou eu e você diferentes. Cada um de nós tem uma pitada de competências, de capacidades que nos fazem, sermos propensos a realizar A ou B. E é justamente esse primeiro passo, que é descobrir o porquê, que deixa muitas pessoas aderir. Descobrir o porquê é uma das coisas mais importantes da sua caminhada. Existe um filósofo que diz o seguinte, que os dias mais importantes da sua jornada são dois. O dia que ele nasce e o dia que ele descobriu o porquê nasce. O dia que eu descobri a minha missão de vida foi em 2004, quando eu assistia uma palestra, li um livro chamado Sucesso é Ser Feliz. E eu descobri que eu precisava trabalhar naquilo que eu tinha mais paixão. E o dia que eu descobri a minha missão, as coisas ficaram mais fáceis para eu executar. Parece que eu parei de dar volta em volta de um campo de futebol e eu passei a correr numa linha reta, passei a correr na direção do meu objetivo. E aí você vai me perguntar assim, Medeiros, como que eu faço para descobrir a minha missão de vida? Lá na mentoria Imbatível, eu trabalho com as pessoas logo no início da jornada à missão. Porque quando não se sabe a missão, você fica à deriva.
qualquer vento lhe leva para qualquer lugar. Então, você precisa entender muito bem qual é a sua missão. Medeiros, como é que eu faço, então, para descobrir a minha missão de vida? Tem um livro do Simon Sinek que é muito legal, que ele fala, saiba o porquê, descubra o porquê. E descobrir o porquê é muito interessante. E a gente tem 3 perguntas que nos apoiam nessa descoberta do porquê. A primeira pergunta é, o que eu faço bem? O que eu faço com maestria? O que eu tenho facilidade para fazer? O que as pessoas realmente reconhecem que eu faço bem? Eu costumo dizer que muitos, né, me chamam de comandante. Muitos me dão esse apelido, né, de comandante. Não é porque eu sou bravo, não é porque eu sou, digamos assim, alguém muito ativo. Não, pelo contrário. As pessoas me chamam de comandante porque elas veem em mim uma habilidade de liderança, uma habilidade de gestão, de coordenação muito boa. E isso é realmente uma característica minha, isso é realmente uma característica que eu tenho aguçada. Então, a primeira pergunta que você tem que responder é, o que eu faço bem? Medeiros, e como é que eu descubro o que eu faço bem? É só você começar a prestar atenção o porquê as pessoas te procuram, tá certo? O porquê as pessoas vão até você. E aí você vai descobrir aquilo que você faz bem. Muitas pessoas me procuram para trabalhar suas equipes. Muitas pessoas me procuram para ajustar equipes que estão com desentendimento e desorganizadas. Isso quer dizer que eu faço muito bem a gestão de grupo. Então, é uma das minhas potencialidades, tá certo? Essa pode ser a minha missão de vida. Aí vem a segunda pergunta, que é muito interessante, tá? Aquilo que eu faço bem, eu gosto de fazer? Se aquilo que eu faço bem, eu gosto de fazer, a gente começa a ir na direção da sua missão de vida. Vou te dar um exemplo muito prático que acontece comigo. Eu sou um ótimo professor de matemática. Ótimo, tá? E existem muitas coisas na vida que eu não sei fazer. Mas ensinar matemática é uma das minhas maiores habilidades. Eu tenho mais facilidade de ensinar matemática do que trabalhar liderança e muitos outros conteúdos. Mas eu não gosto de dar aula de matemática. Eu não gosto. Então, apesar de ter iniciado a universidade, apesar de ser pós-graduado em matemática, eu não gosto de trabalhar na área. Não trabalho na área. Tive já propostas dentro do próprio Exército, mas eu não quero trabalhar na área. Porque eu não gosto disso. Gosto da matemática, gosto de estudar matemática com meus meninos, mas eu não gosto de ensinar matemática como professor. Ou seja, é uma coisa que é uma habilidade que eu tenho, veja só, é uma habilidade que eu tenho e tenho mesmo, mas não é algo que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. Não é algo que eu gostaria de fazer até de graça. E uma das coisas da missão de vida, pessoal, é justamente isso. Se não existisse troca financeira, se não existisse moeda corrente, se as pessoas fizessem as coisas e tivessem todas as suas necessidades supridas, qual seria? Mas se fosse obrigatório para você realizar uma tarefa, qual seria a tarefa que você escolheria realizar? Eu vou dizer para você. A tarefa que eu escolheria realizar era liderar grupos, trabalhar com equipes, montar projetos de trabalho. Essa seria a minha escolha. Porque essa é a minha missão de vida. Inspirar pessoas, falar com as pessoas, vem comigo, falar com as pessoas, eu estou junto. E todos os alunos que passaram pela minha mão percebem isso. Eu vou colocar para você um depoimento de um aluno para você perceber como isso é importante para mim, como essa missão de vida impacta os meus relacionamentos. Olá pessoal, meu nome é Mariana Seixas, eu sou neurocoach especialista em desenvolvimento emocional. E o Antônio Medeiros foi o presente que 2021 trouxe para minha vida. Eu conheci ele em fevereiro, que foi quando a gente começou a conversar, eu estava passando por várias turbulências profissionais, eu estava migrando
a minha carreira, trazendo ela toda para o online, estruturando palestra e querendo deixar isso da maneira mais profissional possível. E ele, com todo o seu carinho, com toda a sua experiência e expertise, conseguiu me orientar. E hoje, junho de 2021, alguns meses depois, eu estou com a minha palestra estruturada, eu estou com 3 lançamentos de produtos digitais e extremamente grata por tudo que ele tem feito na minha vida, pela diferença que ele faz e fez na minha carreira. Bom, pessoal, então a gente respondeu a pergunta 1 e a pergunta 2, mas tem uma terceira pergunta sobre a missão de vida que é muito importante. Eu estou satisfeito com aquilo que eu estou ganhando, com o que eu faço? Certo? Bom, isso é muito importante. Eu falei para vocês, tenho uma habilidade em ensinar matemática, mas não gosto de ensinar matemática. E não trabalharia no ramo para ganhar o que um professor ganha. Tá? Não desmerecendo de maneira alguma o professor, mas não me agrada. Tá certo? Não é o tipo de relação comercial que eu gosto. Então, eu prefiro não trabalhar na área, apesar de ter uma habilidade boa para isso. Ajudo muitas pessoas, meus meninos, meus sobrinhos, quem me liga, né? Dou uma força, mas não é uma das minhas maiores paixões e muito menos a remuneração que isso traz para mim. Tá? Mas, muitas vezes, o retorno não tem a ver com dinheiro. Eu costumo sempre dizer que eu tive a grata satisfação de ter padres como alunos. E um dos padres que eu tive como aluno, ele dizia para mim, Medeiros, eu não sou pago, ou melhor, eu não sou pago pelas palestras que eu faço. Essa estrutura que você está me ajudando a arrumar aqui, a ajeitar, eu não vou ser pago por ela, como um palestrante profissional. Mas eu sou pago quando eu vejo uma família se reestruturando, eu sou pago quando eu vejo uma família se reerguendo, eu sou pago quando eu vejo as pessoas melhorando de vida. Então, onde eu quero chegar? Você precisa, para responder esse passo número 1, para ser alguém assertivo, para ser um imbatível, você precisa ter uma missão muito clara de vida. E para achar essa missão muito clara, você tem que responder esses 3 pontos. O que eu tenho habilidade, o que eu gosto de fazer, e se eu estou feliz com o retorno que aquilo traz para mim. Mas aí tem um segundo ponto para que você seja imbatível. O segundo passo, ele fica facilitado quando você acerta a sua missão de vida. O segundo passo para quem quer ser imbatível, para quem quer ser assertivo, é se conhecer. É o autoconhecimento, né? Sócrates já dizia, olha só a frase de Sócrates, conheça-te a ti mesmo e ganharás o mundo. Muitas vezes a gente fala, conheça-te a ti mesmo. Mas a frase completa de Sócrates é, conheça-te a ti mesmo e ganharás o mundo. Olha o que Sócrates estava dizendo. Saiba a sua missão de vida, conheça as suas capacidades e as suas oportunidades de melhoria, ou seja, aquilo que você tem deficiência, e a partir daí trace suas metas, porque você pode ganhar o mundo quando você tem essa visão, essa prospecção na sua vida. Então, perceba que o primeiro passo é, eu preciso ter uma missão de vida muito bem clara, entender qual é o meu propósito. A partir do momento que eu descubro o porquê eu estou aqui, o porquê eu estou fazendo, o porquê eu estou assistindo o imbatível, o porquê eu quero ser imbatível, eu começo a descobrir o seguinte, que eu tenho potencialidades e tenho dificuldades para cumprir essa missão. Para chegar nessa meta, para cumprir essa missão de vida, eu tenho potencialidades e eu tenho dificuldades. Exatamente esse segundo ponto é que tem a capacidade de embaçar as vistas das pessoas. Elas não sabem muito bem a sua missão de vida, não sabem muito bem o porquê estão fazendo as coisas, elas não conseguem perceber as suas competências, as suas potencialidades, elas não conseguem perceber onde elas têm oportunidade para a melhoria, elas não conseguem perceber muitas vezes onde elas têm dificuldades, e aí que vem a grande confusão que tira você da sua meta, do seu objetivo, tira você do seu alvo, tira você daquilo que você planejou, daquilo que você sonhou fazer. E durante a mentoria imbatível, uma das coisas que é muito importante para mim é o perfil comportamental.
Você precisa saber seu perfil comportamental. Você precisa saber o porquê você desiste. Você precisa saber o porquê você avança. Você precisa saber o porquê muitas vezes você arruma confusão. Você precisa saber o porquê muitas vezes você não assume a liderança e prefere, então, não arrumar a confusão, mas permanecer fazendo parte do grupo, da equipe. Você precisa perceber o seu perfil de padrão comportamental para que você consiga romper os padrões. E ontem, foi uma coisa muito interessante. Eu tenho um filho que tem 13 anos, né? E ele tem um pavor tremendo de agulha. Só que ele gosta de jogar basquete. E tinha um campeonato de basquete, e por conta da gente estar vivendo essa questão sanitária, ele precisava fazer o teste do Covid para jogar no campeonato. E ele disse para mim assim, pela manhã: pai, eu não vou no campeonato. Eu falei: não, beleza, show de bola, filho. Eu acho que você está certo e acho que você não deve ir mesmo, se você não está a fim de ir. E segunda-feira a gente já vai lá no clube, já encerra o seu contrato lá no clube, porque realmente as coisas têm se complicado e tal, e o papai está gastando demais, o orçamento está muito alto, e essa questão do basquete tem sido bastante oneroso. Aí ele virou para mim e falou assim: não, mas eu não quero sair do basquete. Eu falei: não, filho, olha só, o papai não vai te obrigar a jogar o campeonato, tá certo? Agora, eu não posso permitir que você vá só nos treinos brincar e na hora de você realmente aprender e jogar e colocar em prática o que você está aprendendo, você não ir, tá certo? Se você não quer jogar, não tem por que você estar lá treinando, tá? Se você quer fazer um esporte, não precisa ser o basquete, a gente pode fazer junto uma corrida, uma academia, a gente pode fazer outras coisas. Agora, se você está num esporte coletivo, aprendendo, e na hora do jogo, na hora de você jogar, você não quer ir, é complicado. E aí ele parou, pensou e falou: tá, eu vou lá. Aí fomos. Chegamos lá no laboratório, ele parou na porta do laboratório e falou: pai, eu decidi, eu não vou jogar. Eu falei: bom, filho. Aí dei um abraço nele e falei: estou feliz pela sua decisão. Então, lembrando que amanhã de tarde a gente vai lá no clube encerrar a sua inscrição. Não, pai, não, aí não. Falei: olha só, quando a gente morava em Foz, você jogava futebol de salão. Os treinos você adorava ir. Mas na hora dos jogos, dos campeonatos, você não queria ir de jeito nenhum. Só que você era muito novo. E o papai permitiu que você não fosse. Agora aqui é diferente. Você já é um adolescente. Se você não quer jogar os campeonatos de basquete, tá certo? Eu vou te falar o seguinte: você então vai sair do basquete. Ele parou, isso ontem, pessoal. Ele parou, olhou, me abraçou e falou: pai, eu estou com medo da agulha. Eu não gosto de tirar sangue. Mas eu não posso perder o basquete. Eu amo jogar basquete. Eu virei para ele e falei assim, até me emociono, né? Virei para ele, abracei ele e falei: filho, olha só, o que é uma agulhinha perto da sua coragem? Eu falei para ele: você tem que vencer esse medo, porque o teu sonho está do outro lado da agulha. A dor da agulha passa em 5 minutos. Agora, o prazer de você jogar basquete, ele vai te acompanhar durante muitos anos da sua vida. Quando você escolheu o basquete como esporte, você escolheu a alegria, você escolheu a competição, a disputa. Mas junto da vida de qualquer atleta profissional, vem a dor, vem as injeções, vem as fisioterapias, vem as cirurgias. A gente não leva só o lado bom. Você precisa entender isso. E ele me abraçou e falou: você entra comigo? Eu falei: entra, filho, claro. Entrei com ele, segurei no braço dele, tirou o sangue dele lá. Na verdade, não era nem do sangue, era do nariz, que era pior ainda. Ele entrou em pânico dentro do laboratório, mas fez o exame. E eu vou botar um trechinho do jogo de basquete que ele fez ontem à tarde, num dos shoppings aqui de Salvador, para você ver. Dá uma olhadinha.
uma das coisas mais importantes para você chegar na sua missão de vida, para você ser assertivo, é você se conhecer e descobrir os seus medos. E uma das coisas que eu faço ao longo da mentoria do Imbatível é conhecer cada um de vocês. Eu faço uma ferramenta de perfil comportamental com cada um e conheço o perfil de cada um. E sei exatamente onde você pode engasgar. E a função do mentor é estar sempre ali para te dar as mãos. Na história que eu te contei do meu filho, se eu permitisse que ele saísse do campeonato com medo, né, de participar do jogo, com medo da agulha, com medo de enfrentar a torcida, sabe o que iria acontecer? Ele ia criar um script, ele iria criar um padrão de repetição de comportamento. E uma das coisas que eu procuro fazer no Imbatível é quebrar os padrões. Eu tinha uma aluna no Imbatível do ano passado que eu percebi que ela tinha uma predisposição a procrastinar. E quando eu percebia que ela estava procrastinando, eu ligava. Temos que cumprir essa tarefa. Temos que fazer essa meta. Eu vou contigo até o final. Mas a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que cumprir. E a gente foi caminhando e, graças a Deus, as coisas aconteceram. Eu tinha um outro aluno que ele era muito acelerado. Eu chamei e falei, olha, veja esse ponto, esse ponto, esse ponto. São diversas oportunidades de melhoria. Se você fizer o seu lançamento digital, observando esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, você vai ter a possibilidade de ampliar muito o seu lado. E isso vai te facilitar. E falando nele, eu quero colocar o depoimento dele para você. Dá uma olhadinha. Eu entrei na mentoria imbatível do Coronel Antônio de Medeiros para aprimorar as técnicas de palestras. E durante a mentoria, além de aprimorar as técnicas, eu descobri que eu podia fazer um lançamento digital. O Medeiros, ele me deu um suporte e encorajou a maximizar o meu potencial, desenvolvendo habilidades e aprimorando a performance, me levando à formatação e ao lançamento do curso digital no final da mentoria. Gente, é uma honra, um privilégio e uma grande satisfação vir aqui homenagear e principalmente agradecer ao Antônio Medeiros. Medeiros, meu grande amigo, muito obrigado pelo conhecimento, pela dedicação, todo o esforço. Sem a sua ajuda, eu não conseguiria chegar tão longe. Muito excelente. Gratidão. Então, o papel do mentor é justamente ajudar o mentorado a quebrar paradigmas. Perceba o seguinte, que imbatível não é aquele que sabe tudo. Imbatível não é aquele que não tem medo. Imbatível não é aquele que sabe fazer todas as coisas. Imbatível é aquele que sabe a sua missão de vida. Imbatível é aquele que sabe o porquê faz as coisas. Imbatível é aquele que se conhece, conhece as suas limitações, como eu contei sobre o meu filho, e tem a coragem de transpor. E muitas vezes o mentor faz uma diferença enorme nesse ponto de autoconhecimento, gestão de emoções e ajuda a transpor obstáculos. Então, recapitulando para você o que a gente aprendeu até aqui, é que o primeiro passo para você ser imbatível é você ter muito clara a sua missão de vida, o porquê você está aqui. O segundo passo é você se conhecer a ponto de entender as suas capacidades, detectar as suas oportunidades de melhoria, onde você pode ser melhor e criar estratégias inteligentes para superá-las. E o terceiro ponto para que você seja um imbatível é você aprender a diferença entre os tipos de metas e não trocar alho por bugalho. Entretanto, a gente já está há mais de 40 minutos nesse nosso bate-papo. E eu não sei que hoje as coisas são muito rápidas, a gente não tem muito tempo. Você tem muita coisa para fazer e já estou feliz de você
ter me acompanhado hoje até aqui. Confesso que eu tinha um planejamento de ir até o terceiro ponto, que é justamente o ponto onde a gente vai fazer a ferramenta STAR, onde eu vou te ajudar a entender os diferentes tipos de metas e te ensinar como criar uma meta estrategicamente imbatível. É uma das aulas mais importantes e uma das aulas mais interessantes que eu ministro, e é uma das aulas onde os alunos mais gostam. Entretanto, pelo adiantar da nossa hora, já estamos aí com mais de 40 minutos nesse primeiro encontro, eu vou deixar esse assunto para amanhã. Então, amanhã, você vai ver aqui comigo como você pode potencializar as suas metas e os seus objetivos, como você pode atingir o seu alvo de maneira assertiva. Mas, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, logo aqui embaixo vai ter um formulário para você responder, tá certo? E eu falei uma coisa muito interessante na aula de hoje, que foi perfil comportamental. E eu vou te dar a possibilidade de você fazer um teste. É um teste reduzido de perfil comportamental totalmente de graça. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Você vai acessar esse link, vai fazer esse teste e eu tenho certeza que você vai se conhecer um pouco mais. Então, responda o questionário. No final do questionário, quando você terminar de responder, você vai ter uma frase minha de agradecimento e logo abaixo da frase de agradecimento vai ter ali um link para você clicar e fazer o seu teste de perfil comportamental. Medeiros, como é que eu faço para conhecer o teste completo, aquele que os alunos falam que você vira de cabeça para baixo, descobre todos os medos, todas as dificuldades? Você vai ter oportunidade mais para frente para conhecer o teste completo, tá certo? Mas faça esse teste reduzido que eu vou colocar para você no formulário e tenho certeza que você já vai estar dando aí passos para permanecer imbatível, como eu sei que você já é. Só lembrando os nossos 3 pilares. Saber muito bem o porquê, ok? Se conhecer, porque quando você se conhece, você descobre os seus paradigmas, os seus padrões, os seus scripts. E o papel do mentor é te ajudar a quebrar o script, a quebrar os seus paradigmas. E o terceiro ponto, entender certinho como se traça uma meta imbatível. Mas esse assunto nós vamos falar amanhã. Eu espero você amanhã às 8 horas para que a gente possa falar sobre esse assunto maravilhoso, importantíssimo, que é como eleger metas assertivas, metas imbatíveis. Espero você no pódio. Um abraço.